Instalei energia solar fotovoltaica on-grid na minha residência, homologuei tudo certinho, mas depois de um tempo resolvi instalar mais placas fotovoltaicas e inversores sem homologar e sem avisar a concessionária. Terei algum tipo de problema? Eu estou pretendendo montar uma string box com uma entrada e duas saídas para usar em um inversor on-grid onde tem 2 MPPTs. Posso fazer esse tipo de montagem com a string box? Ficou curioso? Quer saber a resposta? Quer entender em detalhes? Vem comigo para mais este episódio do Aqui no Responde. Vamos lá! Aqui no Responde, como sempre digo, é um quadro muito, mas muito bacana mesmo aqui do canal, onde eu sempre tiro a dúvida da audiência com episódios semanais, toda segunda, quarta e sexta, e nós já estamos aí no episódio de número 31 da sexta temporada, né? Da sexta temporada, e olha, tem muita dúvida ainda para a gente responder, isso é muito bacana, e para que a sua dúvida possa ter chance de fazer parte de um dos próximos episódios, basta você participar ativamente aqui no campo de comentários e deixar aquele like super bacana, beleza? Agora vamos à dúvida aqui do nosso amigo Adilson. Ele diz aqui um bom dia para você, Adilson, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, como sempre digo, não sei o horário que as pessoas estão acompanhando aqui, você está acompanhando o nosso conteúdo. Eduardo Aquino. Instalei um sistema fotovoltaico com 10 placas de 335 watts pico e o qual este está devidamente homologado. Como o sistema ficou insuficiente, eu mesmo instalei mais 10 placas com microinversores, porém não informei a companhia elétrica. Será que pode me trazer algum tipo de problema jurídico? E olha, o que eu já posso adiantar aqui para você é que sim, isso pode te trazer algum tipo de problema. Porque, olha só, vocês vão entender em detalhes isso. Quando você faz um projeto, uma instalação on-grid com um projeto devidamente homologado junto com a concessionária, você está informando para ela o tamanho do teu projeto, tudo isso documentado com uma ART ou uma TRT, uma ART quando for um engenheiro, né, uma ART de projeto, uma ART de execução, ou uma TRT de projeto, uma TRT de execução quando for um eletrotécnico, tá? E esse profissional faz tudo de acordo com o que você pediu para fazer ou com o levantamento que foi feito e avisa para a concessionária te dá um parecer de acesso favorável e depois permite você fazer a instalação. Depois ela vem, faz uma vistoria no geral e vai avaliar como está o teu sistema, estando tudo certinho, ela libera, dá o ok e a partir disso vem, troca o medidor e coloca um medidor bidirecional. E aí onde nós temos um grande problema quando você aumenta sem avisar a concessionária. Na verdade, a gente tem dois problemas aqui. Eu vou começar pelo primeiro, que seria com a concessionária, que ela sabe que o teu sistema vai produzir aproximadamente X kWh mês e desse X provavelmente poderá injetar tanto na concessionária, que é o excedente que vai sobrar. Só que no teu caso não está sobrando nada. Tudo que você produz você consome em tempo real e não sobra nada para injetar. Até aí tranquilo, nenhum problema. Agora, quando você amplia um sistema, você vai muito provavelmente atender às suas demandas e vai sobrar bastante energia para injetar na concessionária. E todo o sistema fotovoltaico tem um limite ali dentro do projeto. E esse limite, se caso passar e acender um alerta lá para a concessionária, opa, peraí, esse projeto aqui, nessa unidade consumidora, tem X de tamanho, X de potência, mas está injetando bem mais do que de fato condiz com o que foi homologado, tem algo errado. Isso acende um alerta lá, muito provavelmente vão mandar um fiscal para averiguar. E eu confesso que até o presente momento eu nunca vi isso acontecer e até convido você que está acompanhando aqui agora este episódio, participar aqui embaixo no campo de comentários e dizer pra gente se você já viu isso acontecer em algum momento. Vai ser bem interessante saber de você e vai ajudar com certeza outras pessoas, tá bom? Agora, o segundo problema aí é que é o seguinte, você simplesmente pegou você mesmo, sem projeto, sem nada, e acrescentou aquilo que você achava que deveria acrescentar lá no teu sistema. Por mais que você utilizou placa fotovoltaica devidamente certificada, homologada pelo Inmetro, inversores devidamente certificados, homologado pelo Inmetro, tudo bonitinho, certinho, ainda assim está fora de norma, está errado, porque você
montou algo sem o conhecimento do profissional, do engenheiro, do eletrotécnico que homologou para você e assinou e colocou o nome dele lá como responsável pelo teu projeto. E aí qualquer problema que vier a acontecer, você vai ser responsabilizado civil e criminalmente por isso. Por quê? Vai haver um levantamento técnico, vai ser feito laudos e vai ficar comprovado que tem mais equipamentos naquele sistema do que de fato foi homologado no projeto. E aí esse profissional que assinou o projeto para você, tanto a RT de projeto ou de instalação de execução, ele vai ficar respaldado e ele vai conseguir provar na justiça que, olha, não, eu homologuei isto. Então, quando você resolve colocar por sua conta, está totalmente fora do que diz a ART, a TRT de projeto e de execução que o engenheiro ou o eletrotécnico fez para você. E aí você pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente caso venha acontecer algum tipo de problema, algum tipo de acidente. Até porque o documento que esse engenheiro, que o eletrotécnico assinou para você, vai comprovar como que está o projeto original. E numa possível vistoria, num laudo que isso vai acontecer, vai ficar provado que foi feita alteração sem o consentimento deste profissional ou de algum outro profissional. Isso é um problema sério, então eu não recomendo de maneira alguma, nem o nosso amigo Adilson e nem a você fazer desse jeito. O que eu te recomendo mesmo, Adilson, é urgentemente você procurar a empresa que fez o projeto para você ou o profissional e regularizar isso o quanto antes, porque sim, você está correndo risco, você pode ter algum tipo de problema. Não quer dizer que vai acontecer, mas se acontecer, é problema na certa. E pelo sim ou pelo não, na dúvida, eu prefiro estar sempre tudo muito bem regulamentado, tudo muito bem regularizado, para que eu não tenha nenhum tipo de responsabilidade e o barato, no final das contas, vai sair caro demais lá na frente, tá bom? Então, nunca, em hipótese alguma, faça nenhuma alteração em um projeto on-grid sem as devidas alterações de projeto em papel e as devidas homologações da forma correta, beleza? Agora vamos à dúvida do nosso amigo Cleiton Mendes. Posso montar uma string box com uma entrada e duas saídas? Exemplo, um módulo possui corrente máxima de 13,06 amperes e o inversor possui corrente de entrada de 11 amperes e 2 MPPT. A minha dúvida é a seguinte: se dividir em duas saídas, vou ter 6,35 amperes para cada MPPT? E não é dessa forma que funciona, tá? Se você simplesmente dividir em duas saídas MPPT a mesma string de módulo fotovoltaico, por mais que você monte string box com uma entrada e duas saídas distintas, você jamais pode compartilhar módulos fotovoltaicos entre MPPTs, por mais que sejam do mesmo inversor. Então não está correto, isso está completamente errado, não pode fazer desse jeito e nem faz lógica alguma você querer utilizar aí esses 6,35 amperes para cada MPPT, ou seja, fazendo uma divisão. Primeiro que eles não vão dividir da forma correta, vai ficar uma briga intensa entre eles, quem vai usar mais, quem vai usar menos, e vai muito provavelmente te prejudicar, porque você vai ter um desempenho péssimo do teu inversor. Olha, se não der problemas no teu inversor ou de repente eles ficarem entrando em proteção. Sem contar que o fabricante dos inversores on-grid não recomendam fazer esse tipo de prática. Então o que você deve fazer é uma string box com uma entrada e uma saída e ligar no MPPT1 e ponto final. Quer utilizar o MPPT2? Aí você simplesmente faz uma nova string com outra string box e liga no MPPT2. Eu acredito que a pergunta dele aqui foi mais pelo fato de as placas fotovoltaicas que ele tem ter aí uma corrente de 13,6 amperes. Não sei que placa que é, ele não comentou pra gente, também não comentou se essa é uma corrente de curto-circuito ou não, mas é muito importante levar tudo isso em consideração na hora de montar o teu projeto. E o inversor dele suporta no máximo 11 amperes, né? Também nem sei que inversor é esse, ele precisava ter passado mais detalhes aqui pra gente, tá bom? Mas o que eu recomendo mesmo é você avaliar direitinho todas essas questões técnicas e ver com o fabricante do inversor se essa corrente a mais que tem na entrada do MPPT não vai prejudicar. Eu acredito e me arrisco a dizer que não prejudica, porque, poxa, nem sempre você vai ficar nessa corrente toda, tá? Então, geralmente, o que vai acontecer é, se chegar nessa corrente,
o MPPT, o inversor, vai ceifar essa corrente, ou seja, vai fazer um achatamento na curva de produção, e isso acaba que faz com que você gere menos energia, ou tenha um pouco de perda de energia em alguns cenários, mas em outros acaba sendo um oversizing aí de corrente no inversor, o que vai fazer você começar a produzir mais cedo e parar de produzir mais tarde, fica uma janela maior de produção. Mas ainda assim, eu recomendo você entrar em contato com o fabricante ou com a empresa que fez o projeto para você. Não sei se é você mesmo que está instalando, como que você está fazendo essas instalações aqui, mas eu recomendo muito você fazer isso. E na verdade eu até assumi aqui, né, que era inversor on-grid, mas eu também nem sei se é inversor on-grid, ele não disse pra gente se o inversor é on-grid, se é off-grid, porque tem alguns off-grid híbrido que tem duas entradas MPPTs, então pode ser que seja um híbrido, mas tudo que eu falei aqui vale tanto para on-grid como off-grid. Inversor híbrido, off-grid que não injeta na rede, inversor híbrido, on-grid que injeta, ou inversor on-grid e string em geral, beleza? Espero que eu tenha tirado mais essas dúvidas aqui da audiência, mais essa dúvida sua que talvez você também tenha. Se não tem essa dúvida agora, você sabe como que é, e eu recomendo que você compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Dessa forma, o conteúdo e o conhecimento não fica restrito somente a você. Você nos ajuda a divulgar cada vez mais este conhecimento, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!